Oi, Carlos. Tudo bom? Oi, boa noite. Tô atrasada hoje. Atrasada não, né? O horário é 7, mas às 8 vezes. Boa noite, boa noite. Uma dor no meu ouvido hoje. Obrigada, Edenilson. Obrigadão. E aí, doutora Selma, como a senhora está? Quanto tempo, hein? Então, Mariana, não faz, né? A gente só participa, pede para os mentores para quando for possível uma oportunidade, porque eu trabalho, a participação de vocês é num trabalho mediúnico, né? Na parte que ajuda vocês. E vocês, em oração aí, em prece, ajuda a espiritualidade. Então é uma troca energética. Eles vão fazer uma limpeza em vocês e vocês vão estar ajudando eles aí a coletar os bons fluidos para poderem trabalhar lá na espiritualidade, porque tudo é energia, tá? Então é muito importante para eles esse trabalho aqui por conta disso. Assim como vocês veem, né, que as pessoas do mal, né, as pessoas que gostam de fazer maldade sempre fazem alguma coisa para colher fluidos negativos, incluindo sacrifícios, né? E o que eu fico triste é que as pessoas que gostam de fazer o mal estão sempre muito mais empenhadas do que as pessoas que se dizem, né, boas, vamos dizer assim, que convivem ainda em sociedade. E aí, Rogério, quanto tempo? Tudo bom? Oi, Lia. Obrigada por ter vindo. Obrigada, gente, pelas moedinhas pra ajudar a live a subir. Obrigadão. Gente, vocês não reparam não que eu tô meio mole hoje, eu tô cansada, nossa. Hoje eu tô com um cansaço que nem eu sei, minha semana foi meio tensa. Então, desculpa aí, tá? Não reparem aí a minha falta de energia. Bom, gente, deu 8 horas, então assim, quem for participar do trabalho mediúnico, fiquem aí em oração, em prece, tá? Separem a aguinha de vocês, que a espiritualidade vai estar fluidificando a aguinha de vocês para que vocês possam beber no final do trabalho. Preciso que vocês fiquem em meditação, mandem bastante pensamento de amor e de carinho para os parentes de vocês, tá? Para que eles possam vir em algum momento se eles tiverem oportunidade, porque lá tem regras, gente, tá? Lá tem regras também, não é um mundo aleatório de qualquer jeito, não. Lá eles também têm regras, então também tem ordem nas coisas, então cada um vai receber a oportunidade que der, e se eles quiserem aceitar, eles aceitam. Se eles não quiserem aceitar também, eles não vêm, tá? Porque isso daí a gente também, como eu falei, a gente não obriga ninguém, não dá, não existe isso.
Então, tudo no seu tempo, né? Então é isso. Vamos começar então. Vocês podem colocar uma musiquinha agradável aí, se vocês quiserem, porque eu não posso pôr música, tá, gente? Por causa dos direitos autorais, porque o vídeo depois fica salvo lá no YouTube e no Instagram, fica salvo no Instagram. Denise, então, fica até o final aí. Quem sabe o seu problema é algum amigo te acompanhando, algum necessitado aí, né? Doutora Selma, obrigada pelo buquê, brigadão. Pessoal, então vamos lá, eu vou me concentrar aqui que já é 8 horas, né? Ai, deixa eu respirar. Tô sem ar até pra conversar hoje. Desculpem. Oi, Dê, obrigada por ter vindo. Vamos lá, então. Que a espiritualidade possa nos apoiar agora, né? Na questão de limpeza, que eles possam estar deixando a nossa aura mais limpa, nosso perispírito mais equilibrado, enquanto a gente está em processo de prece. Que as cartas venham com facilidade, se Deus quiser, para me ajudar. Ai. E é isso, vamos iniciar o trabalho de hoje então. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, à medida em que perdoarmos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis entregues às tentações, e livra-nos de todo mal, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória, para toda a eternidade, que assim seja. Então vamos lá. Deixa eu te falar uma coisinha. Apareceu umas configuração nova pra mim aqui. Eu mexi num monte de coisa aqui no TikTok. Então assim, se você que tem mais conhecimento, você e a D, que vocês têm mais conhecimento de TikTok, vê aí nesses atalhos aí, esses negócios, se mudou alguma coisa específica e se tem algo, né, que eu fiz errado. Porque senão tem que consertar lá pra não dar problema depois. Mudou um monte de configuração.
pessoal, desculpem, ajudem na curtidinha, tá? A gente precisa bater a metinha de 100 mil curtidinhas. E hoje provavelmente a live vai ser mais curtinha, então se vocês puderem contribuir aí curtindo, obrigada, tá? Ah, inclusive da moedinha, quem tiver uma moedinha só sobrando aí, tá? Não precisa dar um monte de moedinha não, é só uma que vocês tiverem sobrando aí, que vocês puderem dar pra ajudar a live a subir, eu agradeço. Tô achando que essa câmera tá tão perto do meu rosto, tá me incomodando. Cadê a luz? Deixa eu vir mais pra cá. Ixi, esqueci de colocar o telefone no silencioso.
mensagens estão sendo um pouquinho mais compridas, então provavelmente vai ter menos mensagem hoje por causa do tempo também. Logicamente, mensagem mais longa demora mais para acabar, então. Aí, ó, quase meia hora, só escrevi 2.
Que é isso? Não concluiu a missão do coração. Esse TikTok tá com tanta coisa que eu nem sei mais o que é esses negócios que eles põem.
que olhar aqui por causa do negocinho que aparece aqui na tela. Pessoal, vocês ficam esperando eu olhar aí pra mandar nome. Eu não tô pedindo nome não, gente. Faz isso não. Mais uma vez eu falo, se eu quisesse eu enganava todo mundo. Vocês são muito bobos, vocês ficam dando o nome do parente de vocês assim pra qualquer um. Não pode. Vocês cuidado com as lives aí que vocês participam, viu? Vocês ficam dando nome aí. Já um monte de gente fala aí, relata pra mim que cai nessas fake aí de ai, paguei pra receber psicografia. Pois é. Vocês não entendem o que é mediunidade, como que funciona essas coisas, então não vai dando dinheiro pros outros antes de procurar saber. Vai estudar principalmente sobre o Chico Xavier, né? Que o Chico Xavier já explicava. Essa frase aí é icônica, né? O telefone toca de lá pra cá, quer dizer, não é na vontade do médium. Então não adianta você dar dinheiro pra ele, que ele não vai trazer uma mensagem pra você, entendeu?
Então, Lia, eu não sei se eu vou fazer uma atualização hoje não, tô cansada. Ó, eu tô doida pra sair daqui, ó, e dar uma ponta ali na minha cama. Ela tá olhando pra mim, eu tô olhando pra ela, ela tá olhando pra mim, e a gente tá assim, no match, sabe? Ai, olha que eu já dormi hoje, tá exausta que eu tava. Mas hoje eu tô esgotada mesmo, nem eu sei o que tá acontecendo. Só preciso dormir hoje. Ai, gente, vocês vão me perdoar. Como eu tô cansada e as mensagens foram muito longas, já deu o horário, olha, falta só 4 minutos para as 9. Deu 5 mensagens. Então a gente vai ficar com as 5 de hoje. Não posso fazer isso, né? Deixa eu ver com espiritualidade se tem mais alguma aqui. Se tiver, a gente escreve, vai. Ai, Jesus, eu quero até me dar uma dorzinha de cabeça. Tô cansada demais. Mas tá bom, vamos lá. Então tá, obrigada. Muito obrigada. Espero que essa frase não tenha sido voz da minha cabeça, mas como eu não tava vendo nada, eu ouvi assim, tudo bem, pode descansar, então tá, obrigada. Espero que essa frase não tenha sido apenas dos meus desejos íntimos de dormir. Mas vamos lá, né? Ai, ai. Deixa eu acertar as câmeras aqui, deixa eu acertar minha cadeira aqui pra eu poder virar um pouquinho. Vamos lá. Então foi você, Beth? Olha só. Então a espiritualidade vai me catar no couro depois. Tô zoando. Então vamos lá. 8 de novembro de 2025. Oh, batemos meta de curtidinhas. Obrigada. Ô, Ilka, você tá aí. Flor, obrigada por ter vindo também, viu? Então vamos lá, obrigada, viu, gente? O que é esse daqui? Tem um outro obrigado aqui que eu não sei o que é. Deixa eu ver. Ah, batemos a metinha de florzinha. Ai, obrigada, viu, pessoal, pela ajuda com as florzinhas aí pra subir o canal. Obrigada, Fernanda. Então agora vamos lá, hein? 8 de novembro de 2025. Primeira mensagem. Isadora Cristina de Almeida. Obrigada, mulher guerreira, obrigada. A gente não sabe se merece, mas espera merecer, né? Quem sabe? Deus abençoe. Vamos lá, 8 de novembro de 2025, primeira mensagem. Isadora Cristina de Almeida. Minha bisa me recebeu quando cheguei aqui. Não achei que haveria de novo, mas fiquei muito contente de reencontrá-la depois de tanto tempo. Tive dias difíceis, sentindo muito a falta da minha família. Entretanto, não havia muito que eu pudesse fazer. Não por eles, na verdade, porque aceitando a minha nova vida, muita coisa poderia ser feita e realizada. Temos muito apreço quando há amor na família. No entanto, devemos praticar um certo desapego, até mesmo emocional. Não queremos amar menos a outra pessoa, mas amamos tanto viver que a saudade nunca seja empecilho para seguirmos adiante e correr o risco
dos desafios de realizar sonhos, viajar o mundo. Hoje é o que eu tenho praticado para seguir minha nova vida sem sentimentos de culpa e rancor que nunca me levarão a nada. Espero que minhas palavras acalentem muitas pessoas e as auxiliem a viver suas vidas com menos medo da separação. Segunda mensagem. Deixa eu até comentar aqui. Laís, então, deixa eu te falar. Faz 3 anos que eu faço esse trabalho aqui. Eu também só fazia no centro espírita. Mas, vamos dizer assim, que foi até antes da pandemia, no caso, que isso aqui aconteceu. Talvez a espiritualidade já estivesse até prevendo, né? Mas eu não sei se foi antes ou depois, né, Lia? Esqueci quando que foi a pandemia mesmo, gente. Esqueci até quando foi que eu comecei. Ih, nem mais nada. Ou foi por causa da pandemia, no caso. Mas eles já vinham me falando pra eu fazer live de psicografia. E assim, porque isso ajuda eles, entendeu? Vocês em prece, esse fluido bom que a gente emana, ajuda eles lá. E muitas pessoas não vão nos centros espíritas ou em outros locais, fica só em casa, entendeu? E sem contar que muitos de nós temos mediunidade e não temos esse apoio, porque muitos não vão no centro espírita mesmo, tipo assim, eu acredito, mas eu gosto de ficar na católica. Eu acredito no espiritismo, mas eu gosto da evangélica, eu me sinto mais acolhido, eu me sinto não sei o quê. Só que aí as pessoas ficam vivendo com dificuldades, porque os espíritos, eles não vão deixar de existir, né? Por causa que nós estamos, esquecendo que eles estão ali. Então, acaba que essas entidades ficam nos influenciando no dia a dia, entendeu? Então, o trabalho aqui é mediúnico. Então, no sentido que a espiritualidade ajuda vocês aqui nesse momento mediúnico com água fluidificada, eles fazem a limpeza em vocês aí enquanto vocês estão em prece. E aí, nesse período que vocês ficam aí ajudando eles com esses fluidos, com as preces, os bons fluidos, eles me liberam para fazer as psicografias, entendeu? Como eu sou psicógrafa faz muitos anos, eles fizeram esse trabalho especificamente para eu trazer as mensagens e ajudar essas pessoas que precisam ainda desabafar, né, de um certo acolhimento, mesmo que mensagem, para que elas possam seguir adiante. E com isso fechou-se um trabalho, só que assim, era para eu fazer mais vezes. Só que a minha vida tá sempre enrolando mais, eu tô sempre cada vez mais atarefada, tanto que eles não queriam que eu fizesse faculdade. Eles queriam que eu ficasse só com eles, no sentido que, tipo assim, era para eu escrever livros e coisas assim, queriam no futuro, né, me dar um respaldo financeiro para eu viver minha vida também, mas eu não queria, entendeu? Porque as pessoas criticam muito, julgam muito, então assim, eu não queria esse tipo de vida para mim, não gosto, entendeu? Então eu, como sempre, tô lutando pela minha vida, né? Trabalhar, estudar para poder fazer as coisas. Isso, a gente fazia live 2 vezes na semana, mas era para fazer até mais, era para ser de 3 a 4 vezes na semana. Então, assim, eu não segui esse caminho aí que a espiritualidade queria pra mim, entendeu? Pode ser que no futuro, sei lá, né, eu acabe fazendo mais o que eles desejam nesse sentido, quando a minha vida já estiver mais estabilizada, porque, gente, não adianta, né, todo mundo precisa de dinheiro pra viver, as contas vão vir, a gente tem que comer, a gente tem que pagar água, luz, telefone, internet, até a internet que eu tô usando aqui eu tenho que pagar, né? Então não adianta eu né, tipo, deixar de viver. Não que não fosse uma certeza, né, que eu fosse ganhar dinheiro vendendo os livros e tal, mas eu precisava de algo mais imediato. Então, com isso, eu não vou ficar esperando um milagre, vamos dizer assim, né? Eles que me perdoem. Não que, de repente, eles não pudessem fazer um milagre na minha vida, mas eu não quis pagar pra ver, né? Que a gente tem necessidades, e é isso. Entendeu?
Então, eu preferi só fazer esse trabalho simples mesmo, ajudar vocês e as entidades que vêm aqui. E é isso. Por isso que esse trabalho surgiu. Aí depois que eu apareci, um monte de gente aí começou a aparecer fazendo a mesma coisa. Só que vocês fiquem espertos, porque esse monte de gente, pelo menos 90% tá pedindo dinheiro, viu? E não existe isso não. Não tem como cobrar para fazer psicografia. Então vocês fiquem espertos, viu? Então vamos lá, segunda mensagem. Alexandre de Castro. Comprometi minha vida agindo impulsivamente ao me deixar levar pelos desejos, me tornando uma pessoa obsessiva, agressiva e de pouco respeito. Muitas manias desagradáveis que afastavam as pessoas ao meu redor. Até mesmo os pais, que geralmente suportam muito de seus filhos, me repudiaram nessa vida. Infelizmente, o errado fui eu mesmo. Tinha mania de culpá-los por tudo, só porque me deram uma vida simples, que eu julgava inferior ao que eu merecia de verdade. Sempre muito ganancioso, e o desespero de não alcançar patamares maiores na vida, fez com que eu caísse em desgraças mais profundas. A vida me dava ossos quando eu queria banquetes, mas não fui empreendedor. Deveria ter aprendido a fazer, eu não sei se está certo, gente, não sei se eu entendi certo, mocotó, alimentos com tutano e ser o homem rico que eu desejava ser. Eu não tenho certeza se é isso aí não, porque nunca comi isso daí, mas eu sei que isso daí é feito com alguma coisa do animal aí, né? No fim, a oportunidade que podemos ter vem até nós. Mas, se não estamos prontos a recebê-la, nada pode ser feito. Agora, seguirei me retratando dos erros que cometi, tentando ser 2 vezes melhor do que eu jamais fui. Obrigado. Então é assim, gente, vocês entenderam? Olha as mensagens, são dessa forma. Então, Simone, não é assim que funciona. Você nunca vai saber isso. Então, você também cuidado com esse tipo de pergunta nas lives dos outros. Os outros falam assim, tem teu parente que tá querendo se comunicar aqui, ó, paga 50 aí pra mim, ó, meu Pix aqui, ó. Eu já vou te falar já o que seu parente quer se comunicar com você, tá? Então vamos lá, terceira mensagem. A beleza está sempre no que faz encantar aos olhos da alma de muitos. Às vezes, um simples inseto modelado com folhas de bananeira, delicados e detalhados, pode se tornar algo tão incrível e único aos olhos de muitos. O problema está em termos expectativas muito altas, se esquecendo de apreciar todo o resto, porque a vida é um progresso. Até chegar onde se quer, tem muito chão pela frente no caminho. O caminho tem muitas coisas diferentes para serem admiradas. É importante ter objetivos, para que não se perca a vontade de caminhar, mas queremos correr ao ponto final e não aproveitamos o que o caminho tem a oferecer. Não devemos nos ater só ao objetivo, pois pode ser que só o realizaremos pouco antes de partirmos desse mundo. Com isso, não irá aproveitar a realização do objetivo por não ter mais tempo disponível e não terá aproveitado nada do que a vida lhe trouxe no percurso. Espero que minha mensagem os faça refletir. Dr. Loyola. Sim, gente, porque como eu falei, a psicografia, os espíritos, eles precisam... Os espíritos somos nós, desencarnados, né? Às vezes a gente ainda precisa desabafar alguma coisa que ficou, né? Que a gente partiu e, não falou como se sentia em relação a alguma coisa da vida. Entendeu?
Então, a psicografia é uma forma deles conseguir finalizar laços também, coisas que ficou preso, né, na garganta, que eles gostariam de contar e para poder seguir em frente. Então, nem sempre é uma carta direcionada para a família, entendeu? Muitos nem querem vir deixar mensagem também, às vezes tem a oportunidade e não vem, porque quem decide é eles. Ninguém pode obrigar eles a deixar mensagem. Por isso que eu falo também que é impossível de alguém trazer mensagem desse jeito, entendeu? Quarta mensagem, então. Amaury Azevedo Rocha. Tenho partido de estimação. Ó, esse daqui fica para todos nós, porque, né, nesses tempos a gente tem brigado muito por conta dessas coisas, né? A gente, que eu digo, eu vejo todo mundo brigando, né, por aí. Então, onde você vai, tem comentários ofensivos sobre coisas relacionadas a partido político, né? Acredite se quiser, faleci em meio a uma discussão acalorada com outra pessoa que tinha ideias contrárias à minha. Perdi minha vida por algo que não fazia sentido, do mesmo jeito que gosto de azul e outro vai gostar de verde. Se eu fosse parlamentar ou outro profissional na área da política, eu poderia ter feito algo, porque só pensar não muda nada. Querer mudar o que o outro pensa também não, pois o que prova ao outro que o seu é melhor é através das atitudes do seu partido. Eu nunca fiz nada nessa área, e meu partido realmente nem era bom assim, mas me deixei levar pelo fanatismo e queria obrigar todos a seguir meu time, entre aspas. Assim como tentam nos converter nas igrejas, ou como nosso pai quer que torçamos para o mesmo time que ele quando ainda somos garotinhos. E mesmo que nunca convença ninguém, atitude, bom senso e fazer o correto, que ajuda uma maioria, é sempre melhor do que só exigir do político enquanto tenta converter os votos dos outros. Espero que tenha dado para compreender, falei demais, mas essa é a dor que me aflige até hoje, ter morrido à toa. Quinta mensagem e última, então, do dia, tá? Oi, me chamo Tamara Luz, tinha 26 anos quando vim para cá. Acreditava em diferentes coisas sobre o que é a morte, como seria morrer, mas nada assim passava pela minha cabeça. Com essa idade, eu ainda era tão alheia às coisas da vida. Eu era ignorante, vivia o meu dia a dia como se nunca fosse haver um fim para ela. Meus pais me tiveram jovens, então não vi eles envelhecerem. Acho que não notei o tempo passar e nunca realmente parei para pensar, e se? O que ninguém esperava aconteceu, parti antes deles. Imagino o choque que isso causou a eles, afinal, eles também são jovens e creio que vão viver muito tempo ainda, o que dá mais tempo a eles de viver essa dor. Eu sinto a falta deles, me sinto triste por eles, mas devo ter algum defeito. Assim como vivia em vida terrena, eu vivo aqui do outro lado, como se o fim disso aqui nunca fosse chegar. Espero que não se ressintam de mim, porque eu os amo. Só não consigo viver o sofrimento como os demais. Desejo que sejam felizes. Obrigada. Vamos só fazer o Pai Nosso, então, gente, pra gente encerrar e todo mundo poder, quem quiser se retirar, poder se retirar tranquilamente, né? Então, vamos agradecer a espiritualidade por essa oportunidade, agradecer eles pela limpeza energética que realizaram em nós. Vamos, então, nesse momento, mentalizar aí
mentor, né? Pedir para que ele se aproxime, e se houver alguém conosco para poder auxiliar essa pessoa, encaminhar eles para que eles sejam recebidos onde eles vão ter a ajuda que eles precisam, para que eles possam ser afastados de nós nesse momento. Então, qualquer influência que a gente esteja sofrendo, né, por conta desses irmãos necessitados que podem ter se aproximado de nós durante o nosso dia a dia, que eles possam ser encaminhados, que a gente possa seguir o nosso dia, a nossa semana bem e feliz, né? Que a gente também merece, né? E é isso. Então, agradeço também quem ficou aí em prece, em oração, ajudando a espiritualidade, porque esse trabalho aqui sem vocês não existe. Então, muito obrigada quem apoiou durante o processo. Muito obrigada. E vamos finalizar o trabalho de hoje por aqui, então. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas e ofensas, à medida em que nós perdoarmos os nossos devedores e ofensores. E não nos deixeis entregues às tentações, e livre-nos de todo mal, porque a ti pertence o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que assim seja. Então é isso. Obrigada pela participação de vocês aí. Mas é isso, pessoal. Assim, olha, quem ainda não entendeu como que é a psicografia, pode assistir o primeiro vídeo que tá fixado, tá? Preciso até trocar ele, porque agora eu tenho 10 minutos de novo pra falar, que antes só tinha 3. Por isso que eu fiz aquele vídeo tudo assim, ó, correndo, na pressa, tá tudo de qualquer jeito lá o vídeo, mas isso foi o que deu pra fazer em 3 minutos. Então assim, pessoal, olha, se vocês, logicamente todos nós temos ligação mental com os nossos parentes muito queridos, muito próximos. Então assim, se vocês por algum motivo sentem que o parente de vocês ainda não tá bem lá do outro lado, vocês precisam levar o nome deles em centros espíritas que façam trabalhos mediúnicos, tá? Trabalhos mediúnicos. E que a gente fala corrente de oração, alguns, né? E coisas assim. Obrigada, Dê. Obrigada, viu? Por ter ajudado aí. E aí, o centro espírita, gente, ele vai fazer a mesma coisa que a gente faz aqui. Então eles têm o trabalho mediúnico deles, onde eles enviam essas boas vibrações, esses bons fluidos para os parentes de vocês, através do nome que vocês vão deixar especificamente para isso, né? Que é o que eu chamo de mentalização, que eu faço a mentalização, só que eu não faço para enviar os pensamentos, as vibrações. O que eu faço? Eu leio a vibração deles, é o contrário. Entendeu? Então eu pego as minhas cartas da Lenormand, no caso aqui, e eu pego a vibração deles através da mentalização para poder tentar ler na energia deles como eles estão, entendeu? Então eu consigo perguntar, tipo, se eles aceitaram ajuda, se eles estão num local seguro, e aí eu tiro algumas cartinhas para tentar ver o tipo de pensamento ali que eles estão tendo naquele momento, mas a ligação não é cruzada, né? Na verdade é paralela. Então, tipo, ele não entra em conexão comigo, ele não entra em contato comigo, entendeu? Então, por isso que não é isso que eu falo. Se desse para fazer isso, existiria a psicografia particular, mas como não existe esse tipo de coisa, o que eu consigo fazer é, através de uma ferramenta, trazer a informação da energia dele ali, assim como eu leio de uma pessoa que está encarnada, porque a pessoa continua sendo a pessoa continua tendo energia, né, sendo energia. Então eu consigo ler para ter uma noção de como que ela se encontra lá do outro lado. E aí essa parte da mentalização é o meu trabalho particular, tá? Eu faço esse pedaço na live para quem se interessar em contratar, que aí é outra coisa, não tem relação com trabalhos mediúnicos, psicografia. E
tem a consulta particular completa também, para se alguém se interessar em contratar, né? Que eu faço. E é isso, que é a mentalização que eu comentei com vocês. E no caso do centro espírita, eles não trabalham com ferramentas. Então, eles somente enviam boas vibrações, e os mentores do trabalho, da casa espírita, seguem até essas pessoas em algum momento que eles conseguirem encontrar a conexão, chegar nessas pessoas, para ajudar eles lá de onde eles estão. Então, se eles estiverem perdidos ainda e coisas assim, eles são trazidos na casa espírita, lá no trabalho, os mediúnicos. Eles passam muitas vezes com os médiums de incorporação, e assim, com o passar do tempo, depois de um certo tempo de tratamento que eles passam ali naquele local, aí às vezes, se tiver psicografia na casa espírita, aí pode ser que vocês recebam a cartinha através dessas casas que vão ter já ajudado ele no processo, tá? Porque a psicografia, como eu sempre digo, ela necessita que a gente, no meu caso, que eu sou clareaudiente, tá? A gente precisa ter uma ligação mental equilibrada. Então, se a pessoa está extremamente emotiva ainda, existe ainda um desequilíbrio emocional muito grande, porque lá, gente, você pensa assim, ó, pensa numa dor hoje que você sente, pensa numa dor emocional que você sente hoje. Você pega isso e faz vezes 10, para você entender como uma pessoa, tipo assim, você consegue imaginar uma dor, essa dor que você sente 10 vezes pior? Então, quando a gente não tem mais o corpo físico, porque o físico ele ainda dá uma segurada, sabe? Porque a conexão do espírito pro corpo ainda é meio limitada. Então, a gente sofre menos, tá? Sofre menos. Então, quando a gente tá lá na espiritualidade, que não tem mais esse corpo da carne aqui impedindo essa ligação, a gente sente tudo muitas vezes pior. Entendeu? Raquel, assim, as pessoas, dependendo do tipo do desencarne do parente, por exemplo, quando a pessoa tira a própria vida, sabe, ou coisas assim, assassinar, entendeu? Quando são desencarnes assim muito pesados, o parente fica realmente assim preocupado com a situação dele do outro lado, entendeu? Porque a não aceitação do desencarne, ou tipo a dificuldade que é para alguém que faz uma atitude dessa consigo mesmo, tal, então ele dá uma dificuldade muito maior lá no outro lado, entendeu? Deles seguirem adiante, deles ficarem bem e tal. Então, assim, o jogo que você se refere do tarô, muitas vezes dá um norte para a família, mas como eu falo, vocês querem ajudar o parente de vocês, levem o nome deles em boas casas espíritas que façam esses trabalhos mediúnicos para estar auxiliando eles onde quer que eles estejam, sabe? E exatamente, Lu, pouco desencarnado tem paz, gente, é verdade, infelizmente, tá? Porque do mesmo jeito que você tá aqui desesperado, quando você morrer, lá do outro lado você vai continuar desesperado, entendeu? E isso também, Raquel, nós também precisamos cuidar de nós, mas vamos supor que a pessoa foi embora com algum rancor de você. Aí o seu parente que você ama muito e que te ama muito, vê você seguindo em paz, seguindo bem tua vida como se ele nem tivesse existido. E isso também faz com que alguns deles guardem rancor. Entendeu? Porque, como eu falei, é a mesma coisa dele tá vivo, vamos supor. A pessoa tá viva, tá se lascando na vida, aí você vai lá, viaja pros States, vive sua vida lá abençoadamente bem, entendeu? Você tem o seu palacete lá, e você não dá um tostão pra ele melhorar a vida dele. Ele vai ficar com rancor de você, porque você tá bem de vida, você tem dinheiro sobrando pra ele não passar mais necessidade e você não ajudou. Entendeu? Você tá lá vivendo a vida dele sem se preocupar com a situação dele. Você entendeu o objetivo do exemplo que eu te dei?
Então, assim, é que nós somos todos humanos, gente, entendeu? Todos nós temos sentimentos, todos nós temos, às vezes, tem pessoas que têm inveja de alguma coisa. Não é porque a pessoa te ama que ela pode não ser uma pessoa invejosa, que seja uma pessoa, entendeu? São coisas assim. Márcia, olha, você é assim, mente fechada. Você entendeu? Você segue uma religião à risca. Então, assim, se você não está disposta a entender coisas reais do mundo real, você quer ficar presa a coisas que um pastor te passa, porque é sempre a mesma frase, né? Vocês já perceberam? Ninguém aprofunda nessa frase para entender os motivos por trás dessas frases, do porquê que isso tá lá. Mas eu vou te falar, vou te dar um exemplo. A mesma coisa que eles fazem hoje, os bruxos, a Umbanda, Quimbanda, sei lá, antigamente tinham outros nomes? Pode ser que tinham outros nomes, mas do mesmo jeito que hoje eles usam entidades do outro lado para fazer o mal para os outros, isso já existia antigamente, tá? Então, como o mal que se fazia utilizando as entidades do mundo inferior lá, não tinha como você se salvar. Do mesmo jeito que hoje muitas vezes não tem. Você vive uma vida, entendeu? Por conta de coisa que os outros fazem de ruim pra você, que mexe, que manipula com o seu livre-arbítrio, manipula a tua energia, a tua essência. Então não é achismo, é realidade. Você vê. Só que as pessoas, vocês não querem acreditar porque vocês são mente fechada. Vocês vão acreditar em algum dia quando acontecer com vocês, né? Então, você tá falando, nem sabe cadê a Bíblia? A Bíblia, o kardecismo, ele trabalha em cima da Bíblia, mas eu não sou espírita, porque pra mim o espiritismo é só uma base de estudos. Eles colocaram Tu morreu. Eu não morri, eu sou humana, entenda. Você é humana, você tem rancores. Tanto que você é uma pessoa tão rancorosa que você tá aqui numa live de algo que não tem nada a ver com o que te interessa pra querer jogar toda a sua ferocidade, né? Igual o moço que morreu tendo uma briga acalorada por causa de partido político. É isso que você tá fazendo. Entendeu? É isso. A pessoa não tem razão, acha que é a conhecedora de todas as verdades do planeta, do universo, e quer discutir com os outros em vez dela ir acrescentar na vida dela e estudar, entendeu? Tipo assim, se essa live não é algo que te interessa, não é algo do teu meio, algo que você acredite, não é pra você essa live. Você entende? Não é pra você. A live é pra quem está interessado. Então tá, gente, é assim. Vamos falar do que interessa. Então vamos lá, Bruna. Olha, não tem um tempo, porque o tempo é individual. Vai sempre depender da pessoa aceitar a situação dela, porque a partir do momento que ela aceitar, se surgir uma oportunidade, porque já que ela ainda não aceitou, muitas pessoas estão na fila, porque infelizmente vocês podem ver que são poucos psicógrafos capazes para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Não tem tantos, a verdade é que não tem tantos. Tem muitos que acham que estão psicografando e infelizmente não estão. Não me desfazendo deles, mas é uma realidade, tá? Vocês podem ver que são muitas mensagens muito genéricas. Então você compreende que a pessoa tá fazendo, se ela não estiver cobrando nada, tá? Se ela estiver cobrando, aí você pode ter certeza que é safadeza mesmo. Mas se ela não estiver cobrando nada e tá ali se esforçando, tentando trazer uma mensagenzinha pra você, você pode ter certeza que ela tá com boa intenção, mas não significa que ela esteja trazendo a mensagem, porque como eu falei, as mensagens elas não são particulares, gente.
Já aconteceu lá no centro espírita, que nem aqui durante a live. Meu pai, é que meu pai é médium também, né? Então, tipo assim, ele meio que foi avisado. Ele viu, não sei, que a mãe da nossa amiga lá do centro espírita estava perto de mim, porque meu pai vê, né? E aí ele chamou ela pra live, porque ele sabia que naquele dia a mãe dela iria se apresentar na psicografia. Então, a dona Ednei, vocês podem até procurar lá na live, mas é tanta live que é difícil, né? Mas a dona Ednei já teve, durante os trabalhos mediúnicos lá no centro espírita, na casa espírita que eu participava, tinha um casal lá que, tadinhos, o filho deles acabou, infelizmente, tirando a própria vida. E além dele passar por incorporação, ele tentou vir em mim por incorporação, mas eu não consigo. Incorporação comigo é muito difícil, porque eu não escuto, eles só mexem no meu corpo, e aí eu não consigo, deixar minha mente livre para eles virem e falar à vontade. Não consigo liberar isso para eles. Então, por isso que o meu foco sempre foi psicografia, porque ou eles falam diretamente comigo e eu escrevo o que eles querem, ou não dá certo. Incorporação comigo só deu certo no início, quando foi 100% inconsciente. Mas mesmo assim, meu pai dizia que eu não falava, eu só chorava e coisas assim. Mesmo eu não tendo consciência do que estava acontecendo, a entidade também não conseguia falar por mim, que eu bloqueava, né? Então, acabei ficando só na parte da psicografia mesmo. Além de que... Mas é uma pena, sabe? Eu devia trabalhar minha incorporação, porque a incorporação em mim vinha bastante criança e bastante gente idosa, sabe? E as outras pessoas... Porque assim, ó, vou explicar pra vocês, porque eu acho que muitos de vocês não entendem. Mas a entidade, até na incorporação, principalmente na incorporação, ela precisa que o médium tenha características em comum. Entendeu? Então assim, eu vivo minha vida como uma velha, mas eu sou infantil como uma criança. Entendeu? Tanto que eu sempre tive dificuldade de me dar bem com outras pessoas, porque as meninas, as moças, né, vamos dizer assim, da minha idade, elas eram muito, então, queria conversar de namorada, de não sei o que. Eu não, queria conversar de jogo, de filme, de desenho, eu não queria saber desses negócios. E, então, eu nunca me dei bem, porque não era o tipo de conversa que elas queriam ter, entendeu? Elas não queriam uma pessoa como eu do lado delas, entendeu? Então, nessa parte eu sou infantil, mas a minha dignidade, a minha honra, a minha questão de como não é diplomacia não, mas gente, como é que fala isso? Eu sou uma velha, eu acho que você tem que ter um namorado só pra casar, entendeu? Então, o meu marido, eu conheci ele com 15 anos, não consegui, eu chamo ele de marido, mas assim, não consegui casar no papel com ele ainda, mas, é muito tempo, mas é o que a gente tem pra vida e é o meu queridinho até hoje e vai ser pro resto da vida. Se ele, por algum motivo, não ficar comigo, eu vou ficar sozinha pro resto da vida, eu não quero mais saber. Entendeu? A minha experiência foi essa. Então, assim, eu sou muito velha nessas questões. Eu não acho certo sair ficando com todos, pegando, entendeu? Com outras ideias aí, né? Segundas intenções. Eu não acho certo nada disso. Então, nesse sentido, eu sou uma velha. E as meninas que só queriam falar de coisas de namoro, se eu dava a minha ideia do que eu achava errado essas coisas, que eu achava que era muita putaria, entendeu? As coisas que elas falavam, achava ruim, entendeu? Então eu sou uma velha nova, uma velha jovem, uma velha infantil, essa é a palavra. Você entendeu? Então eu não me dou bem com as pessoas. Geralmente eu me dou melhor com idosos. Não sei lidar com crianças, mas geralmente as crianças gostam de mim, não sei, né? Não teve uma ainda que não gostou de mim, não sei. Você é velha, Yuka?
Ah, mas eu acho que você se dá muito bem com criança. Eu vejo você com seus netinhos lá. Sim, Cláudia, olha, velha, meu espírito é para lá de velha. De antes, assim, ó, da China antiga. Literalmente, tá? Você entendeu? E é isso. Então eu acabo sendo o foco para esse tipo de entidade, tá? Então na incorporação, as entidades que vêm em mim ou são crianças ou são idosos. Crianças até adolescentes, assim, mais ou menos, entendeu? Não vem gente... não, até gente... Adolescentes não, até jovens, assim, até uns 20 e pouquinhos anos. Agora, quando são pessoas muito bravas... pessoas muito irritadas, que quem foi já em centro espírita que já participou de algum trabalho de desobsessão ou coisa assim, vem umas entidades, sabe, lá dos umbral lá, gente, que quer derrubar tudo. Eles batem na mesa, tacam a cadeira no chão, porque eles querem intimidar as pessoas, entendeu? Esse tipo de entidade nunca vai me pegar, porque olha só meu punho aqui, tá vendo isso aqui, olha? Acho que eu não tenho nem 18 centímetros de punho. Eu sou muito magrelinha. Eles gostam de pegar as pessoas mais fortes pra poder, entendeu? Fazer a louca ali no local. É assim que funciona. Se vocês não entendem, eu expliquei um pouquinho pra vocês. Espero que tenha sido interessante. Então, Bruna, sim, se vocês são muito ligados mentalmente com esses parentes de vocês, pode sim ser que vocês percebam, tá? Esse tipo de coisa. E sim, sonho, gente, sonho é muito importante. Eu sempre falo pra vocês, quando vocês saem daqui do trabalho limpinhos, entendeu? Com a energia de vocês assim, brinco. Vocês têm que deitar relaxados, com o pensamento no mentor de vocês lá, pedir pra eles, olha, agora eu vou deitar pra dormir, ó, tô limpinha, vocês podem me levar pra uns lugares mais, né, pra outros pontos que eu não costumo ir. Então assim, ó, se o meu parente estiver lá naquele ponto onde a minha energia agora alcance, né, me ajuda aí, me leva pra ver meu parente, né? E é isso. Você tá sonhando muito com a sua mãe, Uquinha? Então. E tem a mentalização que eu faço aqui, pessoal, que é... Só que aí é como eu falei, é um trabalho particular, é um trabalho que eu faço, que eu sou taróloga, tá? Além de técnica informática, que agora é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas eu trabalhei bastante tempo com isso. Esse era minha principal fonte de renda, vamos dizer assim, né? O meu trabalho principal era tarô, então conhecimento eu tenho. E aí eu faço essa a mentalização é uma pequena parte da minha consulta completa. Então eu separei essa parte da consulta para poder fazer aqui na live, para vocês entenderem se o parente de vocês assim, às vezes não vai sair se ele está bem ou mal. Por quê? Porque a pergunta é se ele aceitou ajuda, se ele tá num local seguro, e aí a gente vê um pouquinho dos pensamentos deles. Então, não necessariamente vai mostrar se a pessoa tá mal. Vai mostrar se os pensamentos delas são ruins, né? Se elas não estão com bons pensamentos, ou se elas estão com bons pensamentos, mas estão tristes por alguma razão, não sei, né? Depende tudo do que sair, que aí não sou eu que faço sair isso nas cartas, né? Que aí no caso eu faço a leitura, vamos ver. Mas tá pedindo pra você tirar ela de lá? Então, olha, gente, é isso que eu falo, tá, Ilka? Às vezes, né, que a pessoa não esteja num local seguro, mas a pessoa pode não aceitar o desencarne. Pode levar muitos e muitos e muitos anos pra pessoa aceitar o desencarne, tá? Então, não porque ela tá num local seguro que ela está bem emocionalmente, entendeu? Pode falar, Cláudia, deixa eu ver aqui. Não, Bruna, isso não é real, sabe? Não é real.
existe a distância, existe várias coisas que, tipo assim, corta o sinal, né? Tem várias coisas que cortam o sinal, dependendo do local que a pessoa tá, o tipo de pensamento que ela tá, o que ela tá fazendo. Não é porque você tá pensando nela que ela vai conseguir receber imediatamente o que você tá pensando, e eles não conseguem saber o que vocês fazem todo dia. Mas, vamos supor, vocês têm os mentores de vocês que, querendo ou não, sabe da tua vida. Então, assim, muito provavelmente, eu acredito nessa parte, que eles passam as informações, né? Eles sabem quem é parente de quem. Os seus mentores, tipo, te acompanhou desde criança, sabe quem foi teu pai e tua mãe. Então, quando eles desencarnam, como os mentores é que estão mais próximos de nós no decorrer da nossa vida, é eles quem passam alguma informação do que está acontecendo no nosso dia a dia para eles lá. Porque, gente, não é porque você tá sem corpo físico que você consegue ir e vir para onde você quiser apenas instalando um dedo, entendeu? Não é assim, infelizmente. Poderia ser, né? Porque, eu quero me teletransportar, sou um espírito mesmo, tenho corpo. Tem uns que conseguem, né? Imagino eu, porque aí depende do nível do teu conhecimento sobre a matéria que você se encontra. Porque aqui na nossa matéria a gente sabe que a gente só consegue se locomover de carro, né? Ônibus e avião e assim vai. Mas a gente se esforça e vai, né? Agora, lá do outro lado, logicamente, existem outros mecanismos de locomoção e você precisa ser entendido das coisas lá também, então... Pode ser, Cláudio, pode ser. Porque eles têm permissão para nos visitar e tal... aliás, às vezes tem que ver até se ele já conseguiu sair do local, porque tem os desencarnados que eles ficam presos no local. Você pode ver até o pessoal lá com aquelas caixinhas de som lá que eles eu não sei como é que é o nome daquilo, que eles vão naqueles locais isolados e fala com os espíritos lá. Mas o que é aquilo ali? É porque o espírito morreu ali, tipo assim, ele acha que ele tá condenado aquilo ali, ele fica preso ali e não sai mais. E é onde existe certos riscos deles serem arrastados para locais ruins, né? Esses spirit box aí. Então, Cláudio, provavelmente ele foi levado para te visitar, né? Porque eles têm essas permissões também. Quando o parente falece junto com a família, geralmente eles podem ficar próximos de 7 dias a 1 mês, antes de serem levados embora mesmo, tá? O que sempre vai depender de vários fatores também, né? Tipo assim, se ele ficar preso, vamos supor, ele faleceu lá no hospital. Vamos supor que ele fique preso lá no hospital. Aí ele não vai conseguir acompanhar vocês. Tinha uma senhorinha que eu gostava muito, 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 muito mesmo. Ela faleceu na minha cidade. E a família dela levou o corpo dela pra Minas. Porque ela era de Minas, né? Tipo, a família toda dela é de Minas. E, cara, nesse dia ela incorporou em mim. Eu tava no trabalho, graças aos céus, nessa época eu trabalhava com meu pai e com a outra moça que também era do centro espírita. E eles tiveram que me socorrer lá na hora, porque a senhorinha estava em desespero, porque ela estava perdida. E eu tava chorando, eu estava triste porque ia ter o velório dela e eu não ia poder participar, porque eu queria muito ter ido no velório dela e não pude ir. E nisso eu acabei, né, puxando ela, mas assim, não é sempre que dá certo, né, esse negócio de puxar o espírito e tal. Mas tem alguns médiums, tá? Tem alguns médios que a mediunidade deles a especialização da mediunidade deles é puxar. Então, às vezes você vai num centro espírita, por exemplo, você tá se sentindo mal. Aí o médium vem, faz a prece ali em você e acaba incorporando.
Então, geralmente, por quê? Porque ele se concentra ali na tua dor, no que você tá sentindo e puxa pra ele. Você fazia isso, Renan? Então. E assim, aí existe uma especialização para esse tipo. Existe tanto tipo de mediunidade, gente. Existe muitos tipos de mediunidade. Só que é o que eu falo. A psicografia em específico tem gente pilantra, tá? Infelizmente tem. Que cobra. Porque, querendo ou não tem como ele comprovar que a mensagem foi pra você mesmo, entendeu? Aí, como você deu o nome pra ele e fala que é o teu parente e você acredita. Bruna, então... Não. Tanto que você vê muitas essas palhaçadas em igreja. O povo fingindo de incorporado. Pra poder angariar fundos. E, gente, não vem não que eu não vou passar pano pra religião nenhuma não, viu? Eu não passo pano não. Então tem sim muita picaretagem em todos os tipos de religião. Eu não sou de religião nenhuma, então não venham querer, né, discutir dessas coisas comigo não. Que eu não passo pano. Então, Bruna, olha, cada pessoa é uma pessoa, porque tem gente que não consegue impedir o desenvolvimento da mediunidade automático, entendeu? Quando a pessoa tem e o canal se abre, aí tipo, lascou, entendeu? Tem que trabalhar para você aprender a fechar, é o contrário. Você não trabalha para abrir, você trabalha para aprender a fechar, para não sofrer interferência constante, entendeu? Então, Ilka, só você indo num centro espírita, você estudando sobre o assunto, para você entender, para você participando de trabalhos mediúnicos, mesmo que você só vá doutrinar ali, entendeu? Mas você começar a prestar atenção nos relatos de como a pessoa sente, de como que funciona com as outras pessoas, que às vezes você para pra pensar, não, eu sinto isso, eu sinto aquilo, porque você não tem a experiência em você. Você não tem a experiência... Não é que você não tem a experiência em você. Você tem a experiência no sentido que você não sabe o que está acontecendo com você, mas você não tem aquela experiência clara de que isso é a mediunidade X, entendeu? É nesse sentido. Que aí você, observando as pessoas que tem mediunidade, que explica isso e aquilo, porque eu sinto assim, porque comigo funciona desse jeito, mas comigo vem de uma vez, assim, batata, não tem nem como eu correr, entendeu? Cada pessoa tem um nível de sensibilidade, cada pessoa tem um tipo de mediunidade, que mediunidades não são todas iguais, não tem como, é bem raro elas serem extremamente iguais, é muito difícil. Cada pessoa vai sentir de uma maneira, cada pessoa vai liberar de uma maneira, porque para que funcione, é que nem eu aqui, né? Eu bloqueio, as entidades não ficam falando comigo, eu não deixo. Então, assim, eu bloqueio. Então, eu libero quando eu quero liberar, entendeu? Então, não é assim... fica falando na minha cabeça e aí quando eu resolvo vir fazer o trabalho, eu paro aqui e escrevo pra vocês o que elas estão falando pra mim, não. Porque se elas ficarem falando na sua cabeça o tempo todo, elas vão ficar falando coisas aleatórias do que você tá vendo, do que você tá fazendo, vai ficar querendo meter bedelho na tua vida, dizendo o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, entendeu? É diferente de eu vir aqui sentar e escrever essas mensagens enormes que eu escrevo pra vocês. Entendeu? Porque eu paro totalmente o meu pensamento. Então, assim, pra quem já tem uma clareaudiência, se vocês... Não sei se alguém aqui vai ter, né? Mas se vocês tiverem clareaudiência, se vocês tiverem muitos negócios de ficarem falando na sua cabeça, vocês têm que tomar a rédea. Tipo assim, eles estão te ouvindo. Então, você vai falar assim, olha, eu não quero que conversa comigo. Eu vou sentar aqui pra conversar com vocês... no dia tal, na hora tal. É um exercício. E aí, vocês vão trabalhar a meditação. O que é meditação? É você conseguir ficar sem pensar.
Ah, então como que pratica isso? Ah, vocês vão parar, relaxar, ficar ouvindo a batida do seu coração, sem pensar em nada. Nada, absolutamente nada. Então, é assim, quando eu venho aqui, que eu sento, que eu vou começar a ouvir o que eles têm a dizer, eu tenho que silenciar 100% dos meus pensamentos. Eu não posso pensar em nada. Então, tudo que vier a partir daquele momento não é meu. É assim que eu tenho certeza do que é o espírito ali e o que é eu, entendeu? Tanto que você pode ver que as coisas que eles falam aqui, eu não ia falar um negócio desse, eu não ia passar um negócio desse pela minha cabeça. Então, se eu começar a pensar coisas junto com ele, você pode ter certeza que não vai ser isso. Vai ser coisa do meu trabalho, vai ser coisa do negócio que eu tô assistindo, vai ser coisa do jogo que eu quero jogar, vai ser coisas totalmente diferentes. Porque, tipo assim, eu não quero ficar pensando em mensagens de aleatórias, de sofrimento, de não sei o que. Não quero pensar nisso, eu quero pensar na minha vida. Eu tô preocupado com as minhas coisas. Então você pode ter certeza, se for uma pessoa tentando escrever coisa sem ter a concentração real, ela vai acabar escrevendo mensagenzinhas aleatórias, coisas básicas, tipo, tá tudo bem aqui, olha, eu te amo muito, tá? Fica bem, nananã. Coisas, tipo, mais do mesmo. Entendeu? Deu pra entender, gente? Eu não sei, porque assim, eu não sou uma pessoa didática. Mas eu tento ajudar vocês. Bruna, vamos deixar pra semana que vem? Porque já tá 10 para as 10. Eu vou ter que sair, tá, gente? Não fiz mentalização, mas ninguém pegou mesmo, porque tá lá, né? Tá lá destravado. Se alguém quisesse, era só ter pego. Mas também não ofereci, porque eu não tô com energia pra isso hoje. Porque, querendo ou não, é isso que eu quero que vocês entendam. Independente do uso da mediunidade, o tarô também, eu tenho que dividir da minha energia com a pessoa. Entendeu? Seja vocês, seja outra pessoa. Porque quando eu mentalizo aqui, que eu pego o nome da pessoa, eu foco nela e em vocês. Então, a ligação é a aura. Você pensa assim, que a minha aura se estende até a sua e a minha aura se estende até a aura da pessoa. Tá? Não consigo pegar os pensamentos eu mesma, pessoalmente. Aí é onde eu puxo nas cartas, né? Com a ferramenta, qual tipo de pensamento vem da energia dela ali. E é sobre isso. Então, é muito desgastante. Muito desgastante. Ai, mesmo aqui no trabalho mediúnico, a espiritualidade tentando me ajudar aqui, né? Lógico, recompor minha energia. Vocês podem até ver que eu fiquei mais espertinha, né? Porque eles deram, logicamente, como se diz, né? Uma energizada, mas... eu não posso gastar da energia que eu já tô sem. Então, hoje realmente eu nem ofereci, porque... E eu fiquei de ver se eu conseguia vir essa semana, mas como sempre a minha vida embola tudo, eu não consegui vir. Então, se a semana não embolar de novo, aí pode ser que eu venha no meio da semana, porque eu estou tentando repor os sábados que eu não vim, que eu viajei, tá? Então eu deixo o videozinho aí nos stories, como é que fala? No feed aí, caso eu for aparecer durante a semana, tá? Se não, sábado que vem a gente se vê. Aí sábado que vem eu faço mentalização. Então quem já entendeu, que quiser mentalização, já fica preparado aí pra semana que vem, tá? Pra pegar a mentalização. Bom, obrigada, moderadores que ficaram aí com a gente, que ajudou. Obrigada, viu? Um beijo pra vocês e beijo pra todo mundo. Boa semana. Uma semana leve e abençoada pra todo mundo. Sucesso, prosperidade. Aí quando vocês ficarem prósperos, eu tiver muito sucesso, vocês não esquecem de mim. Que assim, né? Pode ser uma vaga de emprego. Quando vocês tiverem uma empresa, assim... e tiver bem de vida, vocês lembram que eu sou da parte de TI, aí vocês me contratam. Tiver uma vaguinha sobrando. Então tá, gente. Se cuidem, viu? Beijos no coração. Até mais. Até semana que vem. Tchau, tchau.
De nada, de nada. Beijo, beijo.